No quadro Entrevista de hoje do programa 5watt, o presidente do Sindicato do Comércio Varejista Dangsburg conversa com o médico, poeta, jornalista, enfim, o intelectual Dr. Hugo Di Domenico, que também é um especialista na língua tupi-guarani. Confira! Bom, gente, hoje é um dia especial para nós aqui do programa 5watt. Estamos recebendo o Dr. Hugo Di Domenico, uma figura importantíssima aqui da nossa cidade de Taubaté. Para quem não conhece, ele é de Lorena, mas já é cidadão taubatiano, morador aqui da nossa cidade há muitos anos, é médico, clínico geral, sócio fundador da Unimed, fez faculdade no Rio de Janeiro, isso lá nos idos de 1930, e uma pessoa extremamente culta, 96 anos, né, doutor? Sim. 96 anos, e que vai conversar um pouquinho com a gente sobre a paixão dele com relação aos índios, a língua tupi-guarani. Ele é autor de um dicionário, de um léxico que faz essa tradução, né, das palavras do tupi para o português. Pois não. Primeiro, os meus agradecimentos pelo convite e pela gentileza de todos vocês. E essa oportunidade de a gente falar alguma coisa sobre a língua indígena. Eu sempre fui um amante do estudo comparativo das línguas, desde o tempo do colégio. No meu tempo ginasial, em Lorena, já os salesianos, que eram educadores de primeira classe, e tinham os melhores professores do Brasil, eles já estudavam, já ensinavam com muita dedicação o inglês, o francês, o latim. E essa curiosidade me levou também, então, à língua tupi-guarani, porque na faculdade comecei a perceber, tomar consciência de que o Brasil tinha milhares e milhares de palavras de origem indígena e o brasileiro não conhece nem o significado de uma palavra, nem da cidade em que ele nasceu e muitas vezes nem do nome que ele leva, que é o nome indígena. Há muitas dúvidas com relação ao nome Taubaté. O que significa esse nome Taubaté aí? O senhor que vem estudando isso há muitos anos. O que acontece é o seguinte, como o registro dos nomes indígenas foi feito numa época muito remota, muito antiga, e essas raízes não foram exatamente estudadas, esse patrimônio nosso foi se perdendo. Quando se começou a tomar um interesse pelo estudo do significado das palavras indígenas, então não se tinha uma base, uma referência, porque os que anotaram tinham sido o padre Anchieta e alguns outros padres jesuítas, no tempo que eles chegaram aqui no Brasil, e estrangeiros, os alemães, os franceses, os espanhóis, também gravaram, mas cada um gravou escrevendo na sua própria, com as letras do seu próprio país. Então essa confusão toda deu uma série de interpretações, e quase todas as palavras indígenas que nós conhecemos aqui tem 2, 3, 4, 5 interpretações feitas por tupinólogos, e todas elas perfeitamente lógicas e possíveis de estarem certas. Por exemplo, Taubaté, mais oficialmente, a tradução colocada é de Tabaeté, quer dizer, Taba, povoação, Taba quer dizer povoação, Eté, verdadeira, legítima. Isso porque os índios da tribo Goianá, eles se rebelaram em São Paulo contra outras tribos indígenas chefiadas por Tibiriçá, e se retiraram de lá
E um grupo veio aqui exatamente para esse lado, e aqui construiu uma nova taba, uma nova povoação, e disseram, a verdadeira povoação é aqui, não é lá. Taba e Té. A taba é aqui. E uma série de outras explicações que no meu livro, Dicionário Tupi, eu coletei essas interpretações e coloquei ali aproximadamente 12 interpretações a respeito do nome de Taubaté. Todas elas perfeitamente razoáveis. Vamos falar um pouquinho do livro, doutor Hugo. Esse livro foi escrito quando? Olha, o livro... Eu, quando comecei a anotar palavras indígenas e procurar, naquela época não era fácil encontrar os livros que trouxessem uma sinonimia a respeito do assunto, mas encontrava-se. Eu fui anotando, mas não tinha nenhum interesse, intenção de publicar. Era uma anotação pelo prazer. Então não deu trabalho, era um prazer. Eu via uma cidade, passava ali, por exemplo, Rio Una, que será aquele Una? Anotava, depois ia procurar e fui anotando. E quando saí de Taubaté e quando saí do Rio e vim para Taubaté, em janeiro de 1937, e encontrei aqui um capitão da Armada, aposentado, que conhecia muito bem a Tupi-Guarani, e ele, como eu tive interesse no Tupi-Guarani, e naquela época eu acho que nós éramos os dois únicos que tinham qualquer interesse numa língua tão estranha, né? E mantivemos sempre uma conversa. Ele conhecia a interpretação de várias palavras, conhecia as raízes porque a interpretação da palavra, conhecendo umas 50 raízes tupi, dá para interpretar quase todas as palavras que a gente encontra na língua indígena. E quando eu me dei conta, quando eu me conscientizei da necessidade que o brasileiro tinha de aprender, pelo menos as raízes básicas da língua brasileira, da verdadeira língua brasileira, que seria a língua Tupi-Guarani, eu tinha milhares de folhetinhos escritos à mão, mal escritos. Quando tentei passar isso chegou a época do computador, tentei passar isso para um computador, os que examinaram lá as milhares de folhinhas disseram, não é possível, não dá. A gente não entende aqui. E para o senhor, como é que o senhor vai fazer para... Até que um belo dia, bom, aí eu fiz o seguinte, então, eu mesmo fui tirando algumas palavrinhas de lá e fiz uma primeira publicação de um livro chamado Toponímia Indígena do Vale do Paraíba. E se alguém tiver interesse em adquirir esse livro, como é que faz? Eu acho que agora está um pouquinho difícil, porque a universidade me parece que não vende, não está vendendo. Nas livrarias não se encontra o livro. Eu tenho alguns exemplares lá, os que ficaram comigo estavam sendo vendidos a R$120. Tinha um livro grosso. Na culinária, doutor? Na culinária, a influência da culinária foi mais africana, né? Mais africana, mas tem alguma coisa indígena que a gente come hoje? Lá no norte ainda tem alguma coisa que eles misturam lá o tupi com o indígena, com o africano. Tem lá, por exemplo, o pato no tucupi. Pato no tucupi. Agora, no material indígena, então as frutas, quase todo o nome é indígena. Tem abacaxi, ananás, jabuticaba, caju, maracujá, é tudo nome indígena. Nas verduras também tem um nome grande de indígenas. Nas plantas, nas flores, né? Até palavrinhas que a gente pensa, por exemplo, se falar capim, lá em Portugal, muita gente não entende o que quer dizer capim. Capim é a palavra indígena.
Caapi significa mato, mato, e pi significa na beira, na beirada da estrada, outros dizem que quer dizer mato fino. Em Portugal se fala erva. Né? Nós temos aí, estou na pindaíba, eu disse, quer dizer, é como se tivesse, em língua significa como se estivesse pescando de anzol. Pindamonhangaba, né? Pinda quer dizer anzol. Quem está pescando de anzol, tira um peixinho só. Né? Então quem está na pindaíba está sem dinheiro. Né? Temos aí, muito interessante, por exemplo, a palavra neném, né? Que os livros citam como de origem portuguesa, mas a grande maioria dos estudiosos diz que não, que é de origem indígena. Neném não se fala em Portugal, neném era a Índia, neném quer dizer, está sujo, sujou, quer dizer, as mães pegavam as crianças e quando levavam as crianças diziam, neném, está sujo, precisa trocar, né? Elas falavam a língua indígena, neném. E aí neném ficou como se fosse sinônimo de criança. Né? Perfeito. Muito obrigado. Eu te agradeço a oportunidade de dizer alguma coisa e aos que me ouviram, eu peço apenas que me perdoem as omissões ou os erros que possa ter cometido, mas foi um prazer ter esta oportunidade de dizer alguma coisa sobre a nossa língua brasileira verdadeira e a nossa língua brasileira herdada. E nós ficamos por aqui. Assista também nosso programa pelo site www.5vat.org.br. A gente se vê na próxima edição. Até lá!